Olá, bem-vindos aos Momentos Doces e Salgados. Eu sou a Célia e hoje trago-vos aqui uma receita com sobras do frigorífico, pastéis de pescada. Para esta receita vamos precisar dos seguintes ingredientes. Eu para esta minha receita tenho aqui 530 gramas de pescada já assim, pequenos pedaços, que eu depois vou desfiar muito bem, 265 gramas de batata cozida, que já retirei a pele, um raminho de salsa, 2 ovos inteiros, 265 gramas de grão cozido, uma cebola média, 3 dentes de alho e para temperar sal e pimenta. Aqui nesta receita, se pretenderem só usar batata, usam os 530 gramas só de batata ou 530 gramas só de grão. Eu vou usar metade de cada. Como eu vos disse, esta receita é feita com sobras que eu tinha no frigorífico, então vou usar estes dois ingredientes que vai dar uns pastéis maravilhosos com um sabor muito bom. Aqui está a minha pescada, já foi cozida com água e sal. E agora vou desfiar muito bem, retirei a pele e as espinhas e agora vamos desfiar assim pedacinhos mais pequeninos, porque ela ainda está em grandes pedaços. Certifiquem-se que retiraram todas as espinhas. Estes pastéis dá para fazer com qualquer tipo de peixe que vos tenha sobrado cozido. A pescada desfia-se muito bem. Aqui está, já com a pescada bem desfiada, vamos reservar. Eu vou usar uma picadora para picar o meu grão e as batatas. Já formei aqui uma pasta com o grão e a batata. Vamos agora retirar para uma taça. Aqui está, com a batata e o grão já triturado. Podemos agora adicionar já a pescada. Vamos reservar. E agora, usando a mesma picadora, vamos colocar a cebola cortada em pequenos pedaços. Os dentes de alho. E vamos colocar a salsa. Já com tudo bem picado, vamos agora adicionar a massa anterior. Assim, com a ajuda da picadora, o processo torna-se mais simples e fácil. Juntamos os 2 ovos, uma pitadinha de sal, mas lembrem-se que já cozi a minha pescada com sal e vamos agora temperar com pimenta a gosto. Se tiverem noz moscada, podem adicionar um pouco. Já com todos os ingredientes colocados, vamos agora envolver. Vai ficando assim uma massinha mais úmida. Se verem que está úmida demais, podem sempre adicionar uma colher de sopa de farinha ou de pão ralado à massa. A massa está assim, não está muito líquida. Eu acho que está na consistência certa. Já com tudo envolvido, podemos agora reservar no frigorífico até o óleo aquecer. Enquanto a nossa massa repousa um pouco no frigorífico, porque se conseguirem deixar mais ou menos meia hora no frigorífico é melhor, porque depois vão conseguir moldar melhor os pastéis. Eu agora vou aqui colocar óleo numa frigideira. Vamos colocar uma dose generosa de óleo para eles poderem fritar à vontade. E agora vamos deixar aquecer muito bem em lume médio alto. Aqui está a minha massa retirada do frigorífico. Deixei mais ou menos meia hora no frigorífico antes de os ir fritar, porque também vai dar mais firmeza à nossa massa e ficam mais fáceis de moldar. Mas eu acho que ainda está um pouco úmida. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, que é para dar mais estrutura à massa. A massa, se estiver muito úmida, também depois vai para o óleo e pode rachar. O óleo para fritar os pastéis deve estar sempre bem quente. Vamos agora experimentar colocar os primeiros pastéis. O óleo já está bem quentinho. Vamos assim, com a ajuda da colher,
formar os pastéis, mas vamos pressionar bem para eles ficarem bem fechadinhos. E não vamos colocar muitos na frigideira para não arrefecer o óleo. Vamos manter o óleo na temperatura mais elevada. Eu aqui na minha placa tenho na função 9. Vamos agora deixá-los fritar muito bem para depois ajudarmos a virar. Quando já começarem a ficar douradinhos, podemos dar uma ajuda para os virar. Deixem-nos fritar sempre a uma temperatura mais elevada, que é para eles não começarem a arrefecer o óleo e depois começarem a abrir, que é aí que às vezes acontece, os nossos pastéis começam-se a desmanchar porque o óleo arrefece quando a gente coloca a massa. E quando colocamos massa demasiado também pode acontecer isso, porque acaba por ser muitos e acabam por arrefecer o óleo, como eu já disse. Aqui está, já podem ver como os pastéis estão a ficar bem douradinhos. Está na altura de começarmos a retirar. Ainda mantenho a mesma temperatura no meu fogão. Na minha placa continua no 9, que é para mantermos sempre o óleo bem quente. Agora vamos fazer o mesmo processo. Pressionamos sempre muito bem a massa com as 2 colheres para ficarem bem fechados. Eu gosto de os fazer assim bem pequeninos. Ficam bem bonitos. Podemos os separar aqui um pouco. E não fritem então demasiado no óleo, porque muitos acabam por ir arrefecer o óleo. E assim, como eu estou a fritar, eles estão a fritar muito bem. E também fritam muito rápido. Vamos ajudando sempre a virar, logo que eles fiquem douradinhos. Já estão douradinhos, vamos voltar de novo a retirar. Se necessário, podem baixar um pouco o vosso lume, ou neste caso a placa de indução. Mas não, nunca baixar demais, que é para não arrefecer o óleo. Como estes pastéis também contêm grão e não só batata, devemos os fazer assim mais pequeninos, para eles fritarem melhor. Mas eles estão super levezinhos, estão mesmo com ótimo aspecto, então estão com um cheirinho. E vamos repetindo este processo até toda a massa terminar. Aqui estão todos os meus pastéis de bacalhau já fritos, como podem ver estão maravilhosos, estão douradinhos e sim bem levezinhos. Estes pastéis, como puderam ver, eu fui dando algumas dicas ao longo do vídeo para que vocês obterem uns bons pastéis e eu agora vou-vos repetir algumas delas. Uma das dicas mais importantes é vocês verem se a vossa massa está bem moldável e então se ela estiver muito úmida podem sempre acrescentar 1 a 2 colheres de farinha até ela ficar na textura certa. E também se a levarem durante meia ou 1 hora ao frigorífico, ela também fica sempre mais moldável. Outra das dicas também importantes é o óleo. O óleo deve estar sempre bem quente, uma temperatura mais ou menos 175 a 180 graus e devem manter essa temperatura. E quando os moldam e colocam no óleo, não devem colocar uma quantidade muito exagerada, porque isso também vai fazer arrefecer o óleo. E para também quando começam a fritar, devem-nos só virar quando eles já estão douradinhos por baixo. Aí sim viram e ajudam o pastel de bacalhau a virar para ele ficar douradinho de ambos os lados e aí sim é que vão retirar. Estas são algumas das dicas muito importantes para vocês obterem um bom pastel. E como puderam ver, estes pastéis eu acabei por fazer com
batata e grão. O grão dá muita cremosidade a este pastel e a batata vai-lhe dar a textura necessária. Se pretenderem fazer só com batata, podem fazer só com batata. Usam a quantidade total de batata, que são os 530 gramas e os 530 de pescada, e assim podem fazer só de batata. Mas eu aconselho a experimentarem com grão. Com metade de grão e metade de batata, estes pastéis ficam mesmo maravilhosos. Ficam super cremosos por dentro, ficam super saborosos, não são nada menos do que os pastéis originais de bacalhau. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, não a deixem de experimentar. Eu agora vou empratar os pastéis para vocês verem como eles ficam no prato, empratadinhos, e depois já os vamos degustar. Tenho pena de vocês não poderem experimentar, mas depois experimentem em casa que vão ver que esta receita é maravilhosa. Espero então que tenham gostado desta minha nova receita, subscrevam o nosso canal, partilhem esta receita com os vossos amigos e familiares, deixem um gosto. Até ao próximo vídeo.